Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Wagner Gundim e no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre a decisão tomada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, que cancelou trechos de uma portaria editada pelo Ministério do Trabalho, a qual vedava a possibilidade dos empregadores de demitirem aqueles que se recusem a tomar a vacina com relação à Covid-19, por entender que isso seria uma prática discriminatória. Então a ideia do vídeo de hoje é apresentar mais ou menos o conteúdo da discussão e falar sobre o ponto de vista constitucional, se a decisão foi ou não acertada de acordo com a minha perspectiva técnica sobre o assunto. Vamos para o vídeo? Vocês devem ter acompanhado nas últimas semanas que, em função da prática adotada por algumas empresas no Brasil, que passaram, em função da Covid-19, a exigir que os seus trabalhadores comprovassem que já haviam tomado as vacinas para prevenção e para cuidados com relação à Covid-19, começaram a efetivar práticas de demissão, inclusive com justa causa, daqueles que, sem motivo relevante, tivessem se recusado a tomar as vacinas de acordo com o Plano Nacional de Imunização. Bom, o Ministério Público do Trabalho, então, por orientação do governo federal, criou uma portaria, a Portaria 620, que vedava a possibilidade de empregadores de aplicarem a dispensa de funcionários que não tivessem, por qualquer razão, tomado as vacinas relativas ao plano de imunização para a Covid-19. Vários partidos políticos, especialmente o Partido Verde, ingressaram com uma arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o Supremo Tribunal Federal, questionando essa vedação, a exigência do chamado passaporte da vacina para os funcionários. De modo mais recente, há alguns dias, o ministro Luiz Roberto Barroso proferiu uma decisão liminar, ou seja, antecipou uma decisão que, em tese, só viria ao final do processo pela Corte, para conceder o efeito de suspensão imediata de trechos dessa portaria que, de alguma forma, anulavam a possibilidade do empregador de demitir e de aplicar penalidades previstas na CLT para funcionários que injustificadamente se recusassem a tomar a vacina. A primeira coisa que é importante a gente colocar nesse ponto é que existe um conceito técnico que o professor André Ramos Tavares vem, inclusive, defendendo no Brasil em seus grupos de pesquisa, que é o que nós chamamos de constitucionalismo científico. Não dá para, hoje em dia, nós adotarmos uma visão negacionista de mundo como se houvesse a possibilidade de que uma vacina que foi testada, aplicada e mundialmente aprovada como eficaz, pelo menos para a redução do número de pessoas internadas e de mortos pela Covid-19, não dá para a gente entender que exigir a vacinação de pessoas para que elas possam adentrar nos espaços físicos das empresas seja algo irregular, seja algo inconstitucional, ou mais do que isso, seja algo irrelevante. E foi isso que o ministro Luiz Roberto Barroso, dentre outras questões, levantou quando se discutiu a questão da vedação estabelecida pela portaria do Ministério do Trabalho. Outro ponto relevante que vocês precisam ter ciência, e isso eu já disse em outros momentos aqui no canal, é que não existem direitos fundamentais absolutos. Então o direito individual do trabalhador de não se vacinar, ele não pode se sobrepor ao direito coletivo da saúde pública. É preciso lembrar que os empregadores têm obrigações legais e até mesmo regulamentares de proporcionar um ambiente saudável de trabalho. E isso implica em não permitir que os seus trabalhadores sejam colocados a risco desnecessário. Eu nem preciso aqui lembrar a vocês que o maior risco da Covid-19 é a sua transmissibilidade, a sua alta taxa de transmissibilidade. E quanto mais transmissível maiores são as mutações e menor vai se tornando a eficácia da vacinação. Então, negar, discurso negacionista, de dizer que a vacina não tem a possibilidade de reduzir ou de afastar esse quadro absurdo que nós vemos nos últimos 2 anos, é mais absurdo ainda. E por fim, e não menos importante, e dentro dessa perspectiva de que não existe um direito fundamental absoluto, a gente tem de um lado o direito do trabalhador, supostamente da sua liberdade de não se vacinar, e do outro lado nós temos a ideia da saúde pública e do direito
das dezenas, das centenas e até das milhares de pessoas que trabalham em determinado local e querem ter a certeza de que estão num local seguro. E quando a gente fala dessa colisão, desse embate, desse conflito entre direitos fundamentais, existe uma métrica que precisa ser aplicada para a gente entender se uma restrição a um direito fundamental é válida ou não. Existe um autor alemão chamado Robert Alexe e ele vai chamar os específicos critérios da regra da proporcionalidade. Uma primeira coisa, né, é aplicar 3 regras ou 3 parâmetros. Primeiro, o que ele chama de princípio da adequação. Né? Essa medida que vai ser aplicada, ela tem a possibilidade ou a probabilidade de evitar, né, aquela questão que está sendo colocada. Por exemplo, exigir a vacinação de um empregado que está tendo seu direito fundamental de liberdade colocado em detrimento da liberdade de ir e vir dos demais, e principalmente da saúde coletiva, é de fato algo adequado? Se a gente parar para pensar, isso vai trazer algum resultado efetivo? Né? Esse teste de balanceamento, pelo menos na minha visão, ele é aplicável e ele é adequado. Por que é adequado? Porque quando eu aplico a necessidade daquele trabalhador se vacinar, das duas, uma, ou ele se vacina e vai trabalhar com mais segurança de que ele não vai transmitir o vírus, ou 2, ele vai poder ser demitido e, consequentemente, não transmitir o vírus para as pessoas que se vacinaram e que estão trabalhando, estão regularmente no seu ambiente de trabalho. 2, que é a análise da necessidade. Essa é o meio mais necessário, é o meio mais eficaz, é o meio mais aplicável. Né? A ideia da necessidade, nesse caso, também me parece justificada. Por quê? Porque para reduzir a transmissibilidade, eu preciso da vacina, que embora não tenha 100% de eficácia para todos os casos e não impeça que alguém seja contaminado pelo vírus do Covid, ela reduz consideravelmente. Então é necessário. E não existe, pelo menos por hora, nenhuma outra forma, né, de se garantir essa imunização que a gente está buscando. E por fim, tem a aplicabilidade do terceiro parâmetro, que é o que se chama de proporcionalidade em sentido estrito. E aí vai se fazer um balanceamento. Saber o que nesse caso específico tem um peso maior. É o direito individual do trabalhador ou é o direito coletivo de todos os outros trabalhadores e até mesmo a obrigação legal da empresa de garantir um ambiente seguro de trabalho? Então, acho que com essas colocações, me parece ser difícil concluir que não exigir a vacinação de um funcionário é algo inconstitucional. E aí, o que vocês acham a respeito da decisão a partir dos critérios técnicos que eu estou colocando para vocês? Espero que o vídeo tenha sido claro. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir e compartilhar o vídeo e me seguir nas redes sociais, Intelectus Oficial, para que vocês possam ver os conteúdos que estão sendo compartilhados. Até mais, tchau, tchau!